imprensa brasileira, que é uma imprensa muito doméstica, quase brega, não estuda muito, mas tem a empáfia, aquela coisa de classe média alta, né, que não, assim, não é empresário, mas fala, eu estive em Paris, comi um croissant, aquelas coisas assim, meio, bem brega mesmo, né? A Globo News é a breguice, com uma outra exceção, mas é a breguice total, entendeu? Assim, então, assim, o que eles ficam falando? Ficam falando que um cara de esquerda é de extrema esquerda. O que, assim, eu tenho certo... Você me pega muito em cheio isso, porque o conceito de extremismo é quem prega a luta armada, quem não aceita a oposição, entende? Assim, não tem luta armada na esquerda francesa, entende? Então, eles acham que é uma reguinha, né? Só que como eles não estudam, eles não sabem que o conceito de extremismo na ciência política é um conceito definidor de posições antidemocráticas, né? Eles acham que tudo é populismo quando luta por direitos sociais, pela igualdade. Então, agora eles aprenderam que quem ganhou a eleição foi a público, numa multidão, e pediu para cantar a Internacional Socialista. Entende? Eles podem não gostar da Internacional, não tem problema nenhum, mas pode odiar a esquerda, mas é democracia e eles têm que respeitar, ainda mais sendo de outro país. Então, baixa a bolinha, estuda um pouco mais e para de achar que a sua poltrona no canal é a tua casa, você pode falar o que você quiser tomando chopp. Não é. Rudá, depois eu quero esmiuçar um pouco mais essa posição da imprensa brasileira em relação a isso, mas antes eu queria te ouvir sobre, me parece que é uma retomada da esquerda na França também, né? Que é comandada aí pelo centro liberal, através do Macron, e todo esse movimento fez com que a esquerda se unisse, né? Enfrentasse as suas divisões internas e se unisse nessa frente. No primeiro turno foi só a frente de esquerda e depois acabou fazendo um acordo aí com o centro liberal, né? Mas me parece que é uma retomada dessa força de esquerda diante desse cenário, não? Né, assim, bom, primeiro é o seguinte, o líder dessa frente de esquerda, vamos entender bem, o que a França fez não foi uma frente ampla. Frente ampla é o que o Lula fez. Entendeu? Eles fizeram uma frente popular. Esse nome não é qualquer nome, ou seja, para a França e para a Espanha, frente popular significa uma frente de esquerda contra o extremismo. A França é a terceira vez que a França puxa uma frente popular. Por isso que eles chamam de nova frente popular. É porque, se eu não me engano, em 22 eles já tinham feito, ou no início, nesse século XXI, eles já tinham trabalhado e construído uma frente ampla, e eles tinham feito na década de 30. Na ascensão do fascismo, eles tinham, e do nazismo, eles tinham criado uma frente ampla. Então, a Espanha também fez isso, né? Então, a frente ampla é uma frente popular, é uma frente de esquerda, na tradição da França e da Espanha. É uma frente de esquerda. O principal líder dessa frente, então, quem entrou nessa frente? Os ecologistas, os verdes, os comunistas, os socialistas, uma série de agrupamentos, mas a liderança foi da França insubmissa. Essa articulação política é liderada por uma pessoa chamada Mélenchon, e é ele que apareceu puxando a Internacional Socialista, né? É um senhor de cabelo branco como eu, então, assim, é importante a gente entender que, nesse momento, ele é o principal líder dessa articulação. E não é porque ele é o líder dessa oposição que ele vai governar sem qualquer tipo de negociação. Veja, o que várias lideranças, principalmente da França insubmissa, né, vem dizendo é que eles não vão fazer coalizão, e eles não vão chamar Macron e os apoiadores dele, o presidente da República, né, que é neoliberal, né, assim, ele é um Haddad piorado, para ter clareza, assim, né? Um cara que tem posições, inclusive, de direita, né? Mas ele aparece, inclusive na imprensa brasileira, como uma pessoa boníssima, uma espécie de Alckmin, né?
mas ele não é, ele é muito mais à direita do que o Alckmin, e como eles são oposição e sempre foram oposição ao Macron, eles estão dizendo que eles não vão fazer acordo com o Macron, porque eles têm condições de governar sozinhos. Evidentemente que outros partidos e lideranças dentro dessa frente popular não estão corroborando essa visão da França insubordinada, né? Insubmissa, né? Que é o caso, por exemplo, do Partido Socialista, né? Eles já estão falando que vão fazer acordo sim, porque não tem maioria e eles não querem um racha. Por causa disso, o Macron pediu para que o primeiro-ministro não renunciasse hoje, como ele anunciou ontem, para manter, segundo o discurso dele, a França sem crise. O que, por exemplo, os jornalistas liberais, neoliberais do Brasil não entendem, porque eles não têm experiência política nenhuma, nem teórica, nem prática, é que quando você vai montar um governo, você faz uma série de jogos de cena e balões de ensaio, né? Você tenta ver até onde se aceita a minha opinião. Então, agora é a hora do jogo mesmo, né? Você vê que da mesma maneira que a esquerda da Frente Popular anunciou que vai governar sozinho, né? O centro da Frente Popular está dizendo que vai fazer acordo. Por que os dois anunciaram mal acabou a eleição? Porque eles estão jogando, né? Por que a imprensa brasileira acha que a esquerda está jogando e o centro da Frente Popular não está jogando? Está todo mundo jogando. Isso é a coisa mais natural do mundo. Agora você vai compor, né? E evidentemente que o Mélenchon saiu na frente porque ele puxou o hino, né, da esquerda, né? Então, assim, o que ele fez saindo na rua e puxando que todos cantassem a Internacional Socialista? É que com isso ele entra na negociação falando, ó, quem ganhou na rua fui eu. Fomos nós da esquerda. Então não vem aqui cantar de galo. Queria só te falar uma experiência que eu já falei em algumas lives. Eu fui filiado a um partido de esquerda da Itália, né? Eu sou filho de italianos, né? Eu fui filiado à Democratice di Sinistra, né? Os democráticos de esquerda, né? E eu participei de um congresso em Florença, da DS, e sentei numa mesa à noite, antes de iniciar o congresso no dia seguinte, né, que foi em Florença, né, eu sentei na mesa das delegações estrangeiras, né, porque ao contrário de qualquer outro país, na Itália tem uma legislação que se você for italiano ou com dupla nacionalidade em outro país, isso aí vem do Império Romano, né, da ideia do Império Romano, você pode eleger parlamentares, deputados ou senadores na eleição da Itália. E aí você tem representação do território estrangeiro que você faz parte. Então o Brasil tem um deputado federal, vamos dizer assim, na Itália, né? A Argentina tem um senador, a gente disputa toda a eleição da Argentina, a esquerda, o centro, a direita, nós disputamos, né? Aqui no Brasil, na América Latina, né? A gente tem uma cota, né? E então eu estava lá nesse congresso e do meu lado estava um dirigente do Partido Socialista Francês. E eu viro para ele e falo, me explica uma coisa, o que aconteceu com vocês do PS depois do governo do Mitterrand? Ele dá um sorrisinho e fala, sabe o que acontece? Nós começamos a aparecer tanto da direita que até o eleitor não sabia mais o que era esquerda e o que era direita. Então você vê, para responder finalmente a tua questão, como que essa eleição mudou uma trajetória do PS. Ou seja, o PS, ao se aliar de vez com a esquerda, né, como aconteceu com o PS português, tempos atrás, que deu, agora desmanchou, né, mas que deu na Geringonça, né, no governo Geringonça, com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, esse é o caminho agora do PS. Né? Essa vinda de novo para o campo de esquerda pode ser uma mudança significativa da esquerda francesa, né? É uma eleição histórica para a esquerda. Tem algo assim, inesperado, né? É um brasileiro falando pela esquerda, ele retoma todas as teses da Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade. Igualdade, gente, digamos assim, é a palavra-chave para a esquerda.
né? Então, assim, não é à toa ele falar na França igualdade, não é qualquer coisa. Liberdade mais para a direita, mas a igualdade a direita não fala, não é? Porque é de igualdade de imigrante também, né? De igualdade de qualquer ser humano, né? De gênero, de religião, né? Imagina, a direita odeia muçulmano, né? Então, é bom a gente entender isso, que na Europa Central, a questão racial é um ataque, obviamente, aos migrantes, mas principalmente aos muçulmanos. Eles começaram a identificar nitidamente que eram muçulmanos, né? É bom a gente entender isso, o que é o debate na França, né? E aí ele pega, e eu achei muito interessante, ele lê. Ele não escondeu e ele leu, o que significa um certo cuidado, entende? E não é que ele não estava sabendo se expressar em francês, porque ele falou tranquilamente em francês, né? Com fluência e tal. É que ele estava organizando as ideias ali, ele organizou no papel. Isso demonstra um certo respeito, sabe? Eu acho que foi uma fala, uma das mais importantes nessa campanha, que saiu da caixinha, da bolha, né? Dos partidos e tal, né? Acho muito importante. Mbappé, não precisa nem falar, o cara, inclusive, foi muito ácido, né? Ele foi em cima, né? Foi cirúrgico. Mas justamente por isso que eu acho que a fala do Raí foi a mais importante, porque ele fura a bolha, ele fala com pessoas assim. Eu fiquei assustado, falei, ué, o que o Raí está falando, né? Eu imagino os franceses, né? E você vê que ele vai ganhando o público. Começa a aplaudir, no final estavam gritando, né? Estavam gritando. Então, assim, eu acho muito importante, mas ele estava falando para as... Eu estou fazendo isso porque é um caracol, né? A estrutura urbana de Paris, né? Essa região que está do caracol mais para fora, do centro, é onde ficam os migrantes. Ele estava falando justamente para esse lado aí, né? E que é mesmo o cinturão vermelho da França, né? Foi muito bom mesmo.